Bom dia, pessoal. Aqui é o professor Carlos Henrique, de novo. Nós vamos falar um pouco sobre modelos atômicos, ou mais especificamente sobre o que são feitos os átomos e a evolução da ideia que o homem tem a respeito de como é formado ou como são formados os átomos. Então, quando nós falamos em modelo, nós pensamos em quê? Em algo a ser seguido, um exemplo. E na química isso também é correto. O modelo e algo a ser seguido é a ideia, o conceito de átomo. Então, a primeira ideia a respeito do átomo apareceu através de um cientista chamado Demócrito, aonde ele afirmava que a matéria era composta por pequenas partículas e essas partículas eram indivisíveis. A própria palavra átomo vem de um conceito que na época era tido como correto, hoje a gente sabe que não. Demócrito, por volta de 370 a 460 a.C., ele foi a primeira pessoa a falar sobre a palavra átomo, aonde do grego átomo significa o quê? O A significa não e o tomo divisível. Então seria o quê? Uma partícula indivisível e indestrutível. E esse modelo ele era inteiramente intuitivo, ou seja, se baseava apenas na lógica. O modelo proposto por Demócrito, ele afirmava que toda a matéria ela seria constituída por átomos e vazio e não era compacta. E que o átomo é uma partícula pequeníssima, invisível e que não pode ser dividida. Os átomos se encontram em constante movimento e o universo e tudo que existe seria constituído por um número infinito de átomos indivisíveis e eterno. Passado um tempo, apareceu Aristóteles. E Aristóteles, ele pegou o modelo de Demócrito, que foi rejeitado, e ele acreditava que a matéria, na verdade, ela era contínua e composta pelos 4 elementos da natureza, que é ar, água, terra e fogo. E esse modelo de Demócrito, ele foi mantido na sombra ou em dúvida por mais de 20 séculos, na verdade. Até que, em 1807, um cientista chamado Dalton, que tinha uma formação, na verdade, de medicina também, ele lançou a primeira ideia que foi considerada correta a respeito do átomo, aonde ele afirmava que o átomo seria uma esfera maciça, indivisível e indestrutível, ou seja, seria a menor partícula da matéria, de acordo com Dalton, é claro. Certos fatos, eles não podiam ser explicados pela teoria no caso de Aristóteles, como a lei de Lavoisier. Para explicar esses fatos, é que Dalton propôs essa ideia em 1807 e seu modelo atômico. Esse modelo atômico proposto por Dalton, ele era conhecido popularmente como modelo da bola de bilhar, onde o átomo seria, na verdade, uma esfera maciça, rígida e indivisível. E você teria o quê? Os átomos do mesmo elemento, eles são iguais entre si e têm a mesma massa. Passado mais um tempo, a descoberta da primeira partícula subatômica, apareceu um cidadão chamado Thomson. Então, Thomson fez o quê? Ele derrubou a teoria de Dalton, provando que existiam partículas menores ainda que o átomo. Ou seja, ele foi a primeira pessoa a idealizar a ideia de elétron. Então, ele realizou uma série de experiências em tubos de raios catódicos, que são aqueles semelhantes aos tubos de televisores, e neste tubo eram efetuadas descargas elétricas através de um gás rarefeito. E em 1897, Thomson propôs um novo modelo que derrubou o modelo de Dalton. E ao estudar essas descargas no interior desse aparelho,
é que Thomson descobriu o elétron. Ele observou que a fluorescência esverdeada que aparecia era devido à existência de partículas de carga negativa que saem dos átomos do cátodo. A essas partículas de carga negativa ele deu o nome de elétron. Thomson provou que os elétrons eram corpúsculos dotados de carga elétrica e de massa que fazem parte de toda a matéria. Então, o modelo proposto por Thomson ficou conhecido popularmente como modelo do pudim de passas, onde o átomo seria uma esfera com carga elétrica positiva e os elétrons seriam partículas com carga elétrica negativa. O átomo era uma esfera maciça de carga elétrica positiva, estando os elétrons distribuídos em seu interior. Então, o número de elétrons seria tal que a carga total do átomo seria nula, ou seja, seria zero. Esse é o famoso pudim de passas, conforme foi comentado. Passado mais um tempo, descobriu-se a segunda partícula subatômica, que seria o próton, que são partículas com carga positiva. Em 1908, ele realizou uma experiência que lhe propôs admitir um novo modelo atômico, no caso, Ernest Rutherford, que acabou derrubando esse modelo de Thomson. Ele fez um experimento, onde esse experimento era feito, ele pegou um elemento químico radioativo, o polônio, uma pedra de polônio, colocou dentro de uma caixa de chumbo e colocou no centro de um cercado metálico de sulfeto de zinco uma fina lâmina de ouro, mais ou menos assim da espessura de um fio de cabelo. E o que ele fez? Em seguida ele fez um buraco e esse polônio começou a emitir uma radiação chamada de radiação alfa. Essa radiação alfa atravessou a lâmina de ouro, sendo que por volta de 90%, 90%, 95% dessa radiação atravessou essa lâmina de ouro sem sofrer desvio. E por volta de 5 a 10% bateu e sofreu desvio. E com isso ele chegou à conclusão que o átomo seria formado por um núcleo, esse núcleo é carregado com partículas positivas e ao redor nós teríamos elétrons que circulam ao redor do núcleo. Esse modelo é aceito até hoje como correto. Ah, mas e os anteriores? Foram derrubados. Então, a partir de Rutherford, a ideia a respeito do átomo é tido como correto. O que veio depois veio só aprimorar ou acrescentar alguma ideia além da que foi proposta ou observações que Rutherford não percebeu na época. Bom, durante o experimento ele percebeu que as partículas alfa, que são carregadas de carga positiva, atravessavam as folhas de ouro sem sofrer desvios. Só que uma pequena parcela sofreu desvio. E isso se deve ao quê? A radiação alfa é formada de carga positiva. Quando a carga positiva bateu com um núcleo positivo, cargas iguais se repelem. Cargas opostas se atraem. Então, a maioria dessa radiação que atravessou a lâmina de ouro foi devido à atração do elétron negativo com a carga positiva da partícula alfa. E a pequena parcela que sofreu desvio foi porque bateu diretamente com o núcleo do átomo. Bom, o modelo proposto por Rutherford em 1911 afirmava que o átomo é uma estrutura praticamente vazia e não uma esfera maciça, que foi proposta por Dalton e depois complementada por Thomson. O núcleo é muito pequeno, com carga positiva, onde se concentra quase toda a massa do átomo. Os elétrons com carga negativa movem-se em volta do núcleo. Ele ficou conhecido popularmente como modelo planetário, onde o átomo seria um sistema semelhante ao sistema solar. A propósito, para vocês terem uma ideia, para ter a dimensão do núcleo, seria o equivalente a você colocar um grão de ervilha no centro do Maracanã. Esse grão de ervilha seria mais ou menos a dimensão,
do núcleo do átomo, e o Maracanã seria a dimensão da eletrosfera. Passou mais um pouco, mais um tempo, e descobriu-se uma terceira partícula subatômica, que seria o nêutron. O nêutron seria o quê? Uma partícula sem carga, como o próprio nome já diz. E Chadwick, em 1932, foi quem descobriu, na verdade, os nêutrons. Eles serviriam para diminuir a repulsão entre os prótons, dando uma maior estabilidade no núcleo. Então, pelo modelo atômico planetário, os elétrons, conforme foi comentado, giram ao redor do núcleo, podendo ocupar qualquer órbita existente. Aí, passado mais um tempo, em 1913, apareceu um cidadão chamado Niels Bohr. É comum vocês encontrarem nos livros, escrito lá, alguns autores colocam o modelo atômico de Bohr ou o modelo atômico de Rutherford-Bohr. Por que isso? Porque Bohr, ele não derrubou o modelo de Rutherford, ele só aprimorou. Então, ele continuou o trabalho de Rutherford em 1913. Então, na verdade, o que Bohr fez foi o quê? Foi fazer algumas observações a respeito do átomo de Rutherford. E ele elaborou o que nós chamamos de postulados de Bohr. E o que é um postulado? Postulado, falando de uma forma bem grosseira para vocês, é como se fossem verdades absolutas em ciência. Então, pouca coisa em ciência é tido como postulado. E vocês estão conhecendo alguns agora, que são os postulados ou as verdades absolutas, entre aspas, a respeito de Bohr. Então, significa que um postulado nunca pode ser derrubado, essa ideia? Não. Ele até pode, só que é extremamente difícil você conseguir provar que um postulado está errado. Pouca coisa é tido como postulado. Por quê? Porque uma das características fundamentais da ciência é ela ser mutável, ou seja, ela evolui e o que é certo hoje pode não ser certo daqui 10, 20, 30 anos. Então, vamos lá. O primeiro postulado, ele diz o quê? Que a eletrosfera do átomo está dividida em regiões denominadas níveis ou camadas, onde os elétrons descrevem órbitas circulares e estacionárias, de modo a ter uma energia constante, ou seja, sem emitir ou absorver energia, conforme o desenho aqui. Ó. O núcleo, primeira camada, segunda, terceira, quarta e quinta camada. Cada camada possui uma energia específica e possui também uma quantidade máxima de elétrons. Aqui alguns exemplos. O segundo postulado, ele diz o quê? Fornecendo energia, que pode ser térmica, elétrica, a um átomo, um ou mais elétrons absorvem e saltam para níveis mais afastados do núcleo, ou seja, mais energéticos. E ao voltarem às suas órbitas originais, desenvolvem energia absorvida na forma de luz, ou fóton. Então, o segundo postulado aqui, ele diz o quê? Você pode fazer de uma forma artificial com que um elétron salte de uma camada para outra. Mas como que você faz isso? Naturalmente ele faz isso? Não. Você tem que fornecer energia a esse elétron. Se você fornecer energia a um elétron que é da segunda camada para ele saltar para a terceira, ele dá esse salto. E quando ele volta à sua camada de origem, depois que você para de fornecer essa energia, ele libera esse excesso. Um exemplo disso são os fogos de artifício. Quando você, festa junina, Natal, sei lá, Ano Novo, você pega um fogos de artifício, você coloca fogo nele, na ignição, o que que acontece? Ele estoura, ele vai para o alto. Quando ele chega no alto, ele dá uma explosão. Dessa explosão, você tem o quê? Você tem cores azul, amarela, verde, uma série de cores. E logo em seguida ocorre o quê? Ele some, desaparece. Acaba o fogo de artifício. O que acontece é o quê? Quando você fornece essa energia e ele explode, o que acontece é que os elétrons das camadas mais internas do átomo,
eles são promovidos para as camadas mais externas. E nessa mudança de uma camada para outra, ele atravessa um campo eletromagnético, que pode ser de várias cores. E a partir do momento em que ele explode, você vê aquela cor, e ele some, significa que ele voltou para sua camada de origem. Então, o modelo de Bohr explica os fogos de artifícios. Esse modelo também, ele apresentava algumas falhas, só que ainda é um modelo mental que é muito utilizado pelos cientistas. Em alguns comentários à parte, em 1970, por exemplo, descobriram subpartículas atômicas, como os quarks, que são componentes dos prótons. Eles assumam o posto, atualmente, é claro, de menores constituintes da matéria, até que alguém descubra algo novo. Quem sabe, algum de vocês, né? Aí, mais para frente, nós vamos falar um pouco sobre algumas características, como o número atômico e o número de massa. O número atômico, por sua vez, representa o quê? Ele representa o número de prótons no núcleo de um átomo. O número atômico, que é representado pela letra Z, é igual a prótons, são sinônimos. E número de massa, o que que é? O número de massa representa a soma de prótons mais nêutrons. Então, um átomo, ele pode ser representado, geralmente você tem na tabela periódica, você tem lá a massa atômica em cima e o número atômico embaixo, normalmente. Mas como que eu vou saber qual é qual? A massa atômica sempre vai ser maior que o número atômico. Beleza? Então a gente para por aqui. Qualquer dúvida, me procura, que eu tirarei as dúvidas de vocês, pessoal. Um abraço e até a próxima aula. Fui.